Boa noite a todos, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações, que o Mestre amado possa nos envolver neste instante, em sua luz, em sua paz, para que possamos realizar a nossa reunião pública das terças-feiras do Grupo de Assistência Fraterna, com muito equilíbrio e com muita serenidade. Eu convido neste instante todos os presentes e também aqueles que posteriormente estarão nos assistindo pelo YouTube, que possam, neste instante, cerrar os olhos para o mundo que nos cerca, para conversarmos um pouquinho com Jesus na abertura dessa reunião pública. Ou, em especial, com a Mãe Santíssima nesta terça-feira. Mãe Santíssima, nós te agradecemos pelo dia de hoje, com as suas vitórias e alegrias. Mãe amada, dá-nos a tua proteção e enche nossas vidas de serenidade. Infunde no mais profundo dos nossos seres a tua doce ternura. Penetra, Mãe amada, nossos corações, com os raios do teu amor misericordioso, e desperta o que há de melhor em nós. Nossos espíritos se alimentam da fé que temos em ti, Maria. Esta fé que eleva nossos olhos para o alto e nos faz ter a certeza de que estás conosco neste momento, na abertura dos nossos trabalhos. Ó Mãe da humanidade, proteja por sua misericórdia todas as famílias aqui representadas, os nossos amigos, todos os enfermos nos leitos dos hospitais, e principalmente nesta noite, o nosso palestrante Anderson, para que ele possa ser inspirado pelo mais alto, pelos nossos benfeitores, para nos trazer a palavra do seu Filho amado. Que tenhamos a exata compreensão da nossa vulnerabilidade e nos livremos desta noite e a cada dia do orgulho, da tola vaidade e do egoísmo. Que consigamos, com o seu Evangelho, com o Evangelho do Filho amado, enxergar mais além do que a nossa visão permite. Fisicamente, consigamos ver o que somente o coração pode enxergar. Demorou para descobrir isso? O Filho amado, Jesus, defenda das maldades do mundo. Mas já pode, né? Já pode tomar cerveja. E nos dê, acima de tudo, a tua paz. E em seu nome, nós declaramos abertos os nossos trabalhos nesta noite. Passo a palavra neste instante à nossa companheira e presidente do Grupo de Assistência Fraterna, Marida Meireles, para a leitura do Evangelho da noite e posterior apresentação do nosso palestrante. Então, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, perfeitos como é o vosso Pai Celestial. Mateus 5:44, 46 a 48. Então, o tema de hoje, tá, o nosso querido Anderson tem o brilhantismo de nos apresentar com toda a sua maneira criativa e doce de abrilhantar a nossa noite aqui, pedindo, neste momento,
os benfeitores do Grupo de Assistência Fraterna, que o ilumine, que o intua e que a todos nós, ouvintes digitais neste momento, e a todos que posteriormente ouvirão pelos canais digitais, possam receber com tranquilidade e amorosidade todo o ensinamento que, com carinho, ele tem para nos ofertar nessa terça-feira. É com você, meu querido. Boa noite, gente. Ô, Marilda, depois dessa apresentação, acho que você está falando do Anderson errado. Eu não sou isso tudo, não. A parte do carinho, sim, com toda certeza. É muito bom poder falar sobre o Evangelho de Jesus. Agora, esse brilhante, essa coisa toda, não sou eu, não. Acho que está com o palestrante errado. Eu vou sair. Não, você que é simples, mas você tem todo esse cabedal, pode ter certeza. Não tenho nada, a gente está aqui para aprender a cada momento, em cada palestra, gente, cada momento que a gente conversa, é que a gente vai colocando em uma sementinha desse aprendizado. Obrigado, Marilda, Laudelina, pelo convite. Todo mundo do Grupo de Assistência Fraterna, muito boa noite, né? A gente sabe que talvez a gente possa aproximar aí em breve, né? A gente possa se encontrar novamente, mas por enquanto a gente usa aí das ondas, né, virtuais, da tecnologia, que também faz parte da evolução do homem na Terra, para que a gente possa mentalizar sempre os ensinamentos do Mestre Jesus. E como eu sempre digo, esse mentalizar os ensinamentos do Mestre Jesus significa apreender, assimilar tudo que ele vai nos falando, para que a gente vá se adaptando à nossa realidade àquele ensinamento. Às vezes, para uns é mais forte, para outros é menos, mas ela sempre tem capacidade da gente adaptar diante da nossa realidade. Então, a gente vai nos imaginar dentro sempre desses ensinamentos, para que a gente possa perceber a evolução que eu posso ter, né, a cada momento. Esse capítulo do Evangelho, que a Marilda leu, dos 6 Perfeitos, é um capítulo extremamente importante, porque ele vai nos dando, como eu posso dizer, diretrizes para apurar o nosso espírito. Porque ele passa por aquelas situações, como a gente leu ali no Evangelho de Mateus, amai os vossos inimigos. Poxa, amar o inimigo, meu Deus. Então, são coisas que parecem impossíveis e que Jesus, e depois a espiritualidade nos orientando, vai nos trazendo ali qual a importância e quais os caminhos que a gente deve seguir. Então, é um capítulo importantíssimo na nossa evolução espiritual e a gente vai trabalhar agora com um item desse capítulo. Mas só para a gente ter uma espécie de entendimento. Na nossa vida, no nosso dia a dia, as nossas relações, vamos imaginar assim, a gente sabe, né? Na nossa família, a gente sabe que sempre tem alguém da nossa proximidade familiar que é aquela pessoa que nós temos um resgate maior. Concordam comigo? Sempre tem. Ou, às vezes, próximo, pai, mãe, irmão, às vezes um pouquinho mais distante, mas naquele núcleo que a gente convive, a gente sempre encontra, não é? Alguém que a gente tenha que resgatar um pouco mais, que talvez nós tenhamos agredido, ofendido em outras vidas, ou vice-versa, mas que agora aquelas relações, e a gente sabe disso, quando ela é mais difícil um pouquinho, é dela que a gente tem que se esforçar mais. E isso vale para assim, nossa posição social. A gente sabe disso também, que as pessoas com mais dinheiro ou menos dinheiro, né, as pessoas mais ricas ou aquelas que ainda passam por dificuldades financeiras, digamos, grandes mesmo, tudo isso também faz parte do nosso aprendizado. Concordam comigo também? Que a gente vem para vivenciar essas situações diferenciadas. Então, eu posso até estar passando por muitas necessidades materiais e não vou me lembrar que eu esbanjei, esnobei ou fiz um péssimo uso do dinheiro em outra vida. Posso até não lembrar, mas passar por essa necessidade de uma maneira digna, com toda certeza, é um caminho para a minha evolução. Tá certo? Então, isso vai valendo no nosso dia a dia. Tá bom? Falamos aqui e concordamos. Não consegui ver todo mundo, não, mas quem ouviu, concordou, fez cara boa, de que realmente é assim, que a gente sempre tem um resgatezinho na família, né? Esse resgate no aspecto social, financeiro. A gente sempre sabe que tudo isso conta. E a gente vai falar aqui agora sobre a posição, né, digamos, na escala do que o homem tem na Terra, né, produtiva, que é a de trabalho. Então, nós vamos falar sobre superiores e inferiores.
E aí a espiritualidade vai nos explicar o que ela quer que a gente entenda com isso, independente da posição que a gente esteja. O espírito de François Madeleine nos disse o seguinte: a autoridade, tá? A autoridade, aquele que manda, né? Que tem a dar as ordens, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Então, vamos primeiro entender, né? Essa questão de você reencarnar como alguém que coordena, que manda, que dá as ordens, e alguém que obedece. Isso também faz parte da nossa evolução espiritual. E não te iluda, que quem tem esse poder de coordenar, digamos, seja o chefe, o mandatário, o soberano, o mais graduado, que esse tem uma responsabilidade muito maior. A missão dele é até mais difícil do que a missão de quem está num outro ponto, porque ele vai trabalhar com elementos que vão testar o tempo todo a sua dignidade, o seu caráter, a sua responsabilidade. E a espiritualidade nos coloca bem claro: você terá, sim, que prestar contas da função que está investido. Bom, eu primeiro queria falar um pouquinho sobre o termo superior e inferior. Na nossa realidade hoje, talvez esse termo, essa nomenclatura, esses nomes dados, possam trazer um pouco de estranhamento, né? Mas a gente tem que falar, primeiro, que o Evangelho, né, foi escrito, né, há 2 séculos atrás, e que a gente falava também de uma sociedade em um outro ponto, né? Assim, a realidade que se vivia era a aristocracia europeia. Então, é preciso que a gente entenda um pouco e não se choque com a palavra superior e inferior. Não é o superior de superioridade de tudo, não, sabe? Não é essa superioridade, aquela inferioridade, sou inferior ao outro. Para Deus, somos todos iguais. Não é nesse aspecto que a gente está falando. A palavra superior e inferior, ela entra nesse texto para nos dizer que o superior, como a gente pode ver, é aquele que tem um grau médio ou secundário de ensino, era tratado antigamente como superior. Aquele que emana uma autoridade também era tratado como superior. Patente elevada nos cargos militares era tratado como superior, né? E inferior é quem era subordinado a uma outra pessoa. Essas nomenclaturas foram mudando ao longo do tempo, virou chefe, empregado, depois virou líder e colaborador, né? Então, a gente vai mudando essas nomenclaturas para ser menos agressivo com as pessoas que estão recebendo as ordens, as orientações, e também não dar muita, digamos assim, soberba àqueles que estão no poder de coordenar e mandar. Então, a gente vai tratar a palavra superior e inferior, sempre vamos imaginar isso, né? O superior é aquele que tem o cargo da chefia, o cargo mandatário, a função de mandar, de ordenar, de coordenar. E o inferior, vamos sempre imaginar que é aquele que tem, né, o papel de ser um empregado, um colaborador, aquele que recebe as ordens, executa, mas é um trabalho tão digno quanto o outro qualquer, tá bom? Sem problemas, para a gente não se chocar com essas nomenclaturas, porque estamos falando de, né, 200 anos aí atrás, praticamente, quase tudo isso. Então, vamos lá. A espiritualidade vai nos trazendo, né, essa responsabilidade de tudo que a gente faz na Terra. Nós falamos dos nossos parentes, dos nossos amigos, do nosso trabalho em família, enquanto que ganha mais, ganha menos, mas vamos entender essa aqui agora. E a espiritualidade diz o seguinte para a gente: a ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando esta coisa pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere à autoridade título de missão ou de prova, quando entende e o retira quando julga conveniente. Então, olha o que a espiritualidade nos explica aqui. Que ninguém pode dizer eu sou superior, ou seja, eu sou
chefe, eu sou o coordenador, eu sou o mandatário, eu sou o diretor. Não, eu estou assim. Eu estou diretor, eu estou chefe, eu estou mandatário. Como eu estou sendo um empregado, como eu estou sendo alguém subordinado a uma tarefa, como eu sou alguém que está... estou alguém que está nessa outra função. Por quê? Porque todas essas, digamos, posições, elas são alternadas ao longo das nossas reencarnações. Bom, algumas podem ser alternadas aqui mesmo, né, nessa encarnação. Às vezes o cara acha que é chefe, vai ser chefe a vida inteira, faz um monte de besteira e sai, né? Quando a gente começou a viver uma sociedade democrática, na maioria dos povos, esses chefes, digamos, de Estado, eles são trocados pelo voto, né? Ou, digamos, quando até alguns locais que ainda mantêm monarquia, tem aquela fiel da balança. Então, ninguém está ali para sempre, amém, né? Tem essas funções. O dono da empresa. Ok, o dono da empresa. Mas, num dado momento, ele também pode se afastar, num dado momento, ele pode vender a empresa, e também ele pode desencarnar. Então, ele vai deixar de ser dono, aquilo ali não ficou para nada. Então, a gente tem, tanto nessa quanto na outras encarnações, perder essa função. Então, a espiritualidade deixa bem claro para a gente. A gente está em uma condição, né? A gente não é aquilo. Inclusive, até nesse invólucro, né? Porque em uma eu sou homem, em outra eu sou mulher, em uma eu venho como alguém da área religiosa, em outra eu venho como alguém da área política, enfim. Cada reencarnação de um jeito, cada reencarnação de uma forma. Então, a gente está numa posição. Aí você vai falar para mim, mas é muito fácil estar falando isso quando a pessoa é chefe, que ela está chefe aqui, está nem sentindo nada. Mas a gente sabe que o eterno é o espírito e isso fica. Não vamos esquecer disso. Porque nesse momento eu estou. E a gente sempre diz isso. Que muitas vezes a gente estende a mão para alguém, esse alguém vai nos estender a mão também para segurar na nossa e a gente caminha junto. Quando eu nego a minha mão para alguém e um dia eu precisar, eu também não terei a mão estendida. Às vezes a gente não vai ver isso nessa vida, mas em outra a gente vai ter essa conta para pagar. Então a gente está, a gente não é chefe, a gente não é superior, a gente está superior ou está inferior. Então por que é bom a gente pensar nisso e por que a espiritualidade deixou isso muito claro? Para a gente perceber que a gente não é eterno, principalmente para quem tem poder. Para quem tem o poder de mandar de alguma forma. E aí, eu falo mandar, às vezes a gente vai pensar assim, eu mando, você imagina um chefe, né, um poderoso diretor de uma corporação, né? Aí você fala, então essa palestra não tem nada a ver para mim. Mas, você nesse momento, por exemplo, pode estar, né, determinando ordens para alguém que trabalha com você, na sua casa, né? Alguém que trabalha como empregado na sua casa. Você pode estar determinando e estar numa posição de ser alguém, e é o papel de pai e mãe, determinar e também orientar seus filhos. É a mesma coisa. Você está superior. Você é superior porque você veio primeiro, você carrega, você traz um cabedal de informações e traz uma responsabilidade lá do plano espiritual que é educar um ser, que é formar um novo ser humano. Então, você está também numa condição superior. Então, meus amigos, não pense que ele está falando lá para o chefe de não sei aonde, eu não sou chefe de nada, não tem nada a ver comigo. Você é mãe, você é pai, você é tio, né? Você tem, né, alguém ali no seu núcleo que você determina alguma tarefa, você também está presente nisso. As suas atitudes também estão sendo avaliadas. O que você faz também vai ser cobrado. O que você manda, né, digamos assim, como você orienta e como você cria o seu filho, que foi uma missão que Deus te deu, também vai ser cobrado. Você criou bem, você criou mal, né? Você foi um pai assim, assado, uma mãe assim, assado. Essas suas atitudes vão ser julgadas. Tá bom? Bom, a espiritualidade nos diz ainda
que a autoridade do Senhor sobre o seu servo, do soberano sobre o seu povo, qualquer um deles, responderá pela atitude de quem dirige, tanto as más quanto as boas. Nas más, a gente pode colocar um tanto de coisa aqui. Então, vamos entender. A autoridade do servo, no caso, né, do senhor sobre o servo, que é do patrão sobre o empregado, ou do coordenador político, que ele coloca soberano, que é um líder de uma nação, que é um líder de um povo, sobre o seu povo, qualquer atitude vai ser julgada, as más e ruins. Por exemplo, você chega e fala assim, o meu funcionário vai ali e faz isso, não emite nota fiscal. Poxa, mas nota fiscal, infelizmente, a gente sabe, ninguém quer imposto, mas faz parte do processo, né? Está na lei, é um processo que é a lei humana e eu estou dentro dessa lei. Não é para for que eu mandei. Quer dizer, aquela pessoa está fazendo algo errado, mas sobre as ordens de quem? De alguém que mandou. Essa atitude também vai ser avaliada. E a dele, que mandou, pesa muito mais na consciência quando ele desencarnar, e vai ter muito mais peso no seu critério reencarnatório do que de quem simplesmente só obedeceu. Um povo em guerra, por exemplo, vai lá, mata, né, destrói. Quem mandou, às vezes, não pegou em arma. Está lá no seu reduto, tranquilo, protegido, né? Quem mandou nunca viu uma arma e nunca matou ninguém. Mas a responsabilidade pelas mortes que ele provocou, pela sua atitude, enquanto soberano, de deixar que a guerra acontecesse, a pena sobre ele vai ser muito maior. Muito, mas muito maior. Como também será o contrário, tá, gente? Você imagina? Como tem, porque a gente tem a mania, né, de ver só o lado ruim, e é super bom criticar, né? Todo mundo adora criticar, fazer crítica é ótimo, porque, aliás, dá mais ibope, né? Porque você vai falar assim, fulano, deixa eu te contar o que o outro fez. Você já fala assim, a pessoa, nossa, fala logo. Não, depois não, fala agora, né? Você fala assim, nossa, tem uma história tão boa para te contar. Ah, então tá, depois você me conta, que eu estou com a pressa, né? É sempre assim, a gente tem sempre essa atitude, a gente tem o ruim, as fofocas, a gente quer ouvir logo, né? Então, o que acontece? É mais ou menos assim, né? A gente fala e pensa muito nas atitudes negativas, mas tem as atitudes positivas também. Então, imagina, olha, um patrão, um coordenador, ele fala assim, eu sei, a carga tributária é pesada, essas notas poderiam ser sonegadas, a gente poderia fazer isso, mas nós não vamos fazer. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. A gente tem que pagar, a gente vai pagar, e Deus vai prover a gente para que a gente possa conseguir trabalhar. Poxa, você imagina? Aí você vê, pô, o cara é poderoso, ele podia estar fazendo tudo errado, isso o empregado pensando. Mas não, ele está dando uma lição. Olha o quanto essa pessoa que está numa outra situação, né, que está ali como empregado, não como empregador, né, não está como chefe, mas como subordinado, o que ele vai pensar? Pô, o cara que podia fazer isso não fez, não vai ser eu que vou fazer. Né? Então, olha a lição boa que ele está dando também. Então, olha o papel. Né? É igual a gente vira e fala assim, não, meu filho, vai, fala para fulano que eu não estou, não, esquece, fulano fala que eu mudei o número do telefone, né? Nem quero falar com ninguém. Tá bom, ok. Aí a mamãe falou isso para o filho. Aí depois ela fica atrás do filho, meu filho não dá atenção para mim, não quer falar comigo. Mas para que ele aprendeu o quê? Que a mãe ficou o tempo todo dizendo, não quer falar com fulano é chato. Aí vai falar com minha mãe, não, minha mãe vai me encher as pacovar, vai perturbar a minha vida. Por quê? Porque a gente foi ensinando. A gente ensina com os nossos comportamentos, gente. Então, é da mesma forma. Né? Por a gente não só ficar imaginando o chefe, o patrão aqui, né? A gente tem também a gente. A gente também tem as nossas responsabilidades nas atitudes que a gente pede para alguém, nas ações que a gente pede para alguém fazer. Vamos parar para pensar nisso. Bom, e a espiritualidade vai nos falando mais um pouquinho, vai dizendo assim, ó, Deus vai dizer, que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que o fizesses escravos da tua vontade. Te fiz forte e te confiei os que eram fracos, para que os amparasses e os ajudasses
a subir ao meu seio. Olha quão forte é esse trecho. Eu te dei essa condição não para que você subjugasse, mandasse, ordenasse, fosse autoritário. Eu te dei essa função, te tornei forte para que você fortalecesse os fracos. Olha que forte. E esses fracos, então, tomando boas atitudes, chegassem até a minha pessoa. Imagine isso na responsabilidade de um patrão que tem 100, 200, 500, 1000 empregados, de um soberano, de um governante que tem milhões de pessoas a governar. Pensa a responsabilidade dessas pessoas encarnadas aqui com essa missão. Já pararam para pensar o que eles vão fazer de exercício de consciência, né, ao desencarnar? É difícil, não é não, meu amigo? Não é não, minha amiga? Para pensar. Talvez seja mais difícil porque a gente que está recebendo ordem. Olha, eu recebi ordem, eu fiz porque mandou. Ok, tá bom, você tem seu desconto. 100% de desconto você não tem, não. Você não vai entrar nesse benefício fiscal de 100%, não. Mas eu dou 50% de desconto. Aí tem os 100%, mais os meus 50%, né? Foi para ele 150%. Você imagina, os caras têm 1000 funcionários. Tem que estar lascado por umas 15 reencarnações. Mas o que acontece? A gente precisa perceber que todos nós, né, estamos aqui nas nossas funções, seja como for, para que a gente pratique o bem. Para que a gente faça aquilo bem feito. Seja mandar, seja obedecer. Que a gente precisa ter essa atitude. E aí eu volto lá para o nosso seio familiar, da autoridade do pai, da autoridade da mãe, que está lá no Evangelho, né? Honrai pai, honrai mãe. Então, todo mundo sabe o quanto deve respeitá-los. Mas que uso, né, o pai e a mãe fazem dessa autoridade? Eles fortaleceram aqueles que ali estavam? As suas atitudes foram fortalecedoras? Fortaleceram os seus filhos ou as pessoas que estão à sua volta, enquanto chefe de família? Fortalecer é o quê? Deixá-los preparados para a vida? Sim, mas conduzindo para o bem. Hoje mesmo, ou ontem à noite, hoje de manhã, não sei se alguém viu no telejornal, um tiroteio que teve numa cidade no norte do estado de perseguição policial. 2 motoqueiros tentaram assaltar um cara, e aí esse cara reagiu, estava numa caminhonete, ele acabou jogando o carro em cima dos motoqueiros, eles acabaram caindo, as pessoas chegaram, teve uma troca de tiros, um deles morreu, e o outro, que era menor de idade, ficou só caído, porque como ele se acidentou, ele caiu, ele acabou escapando do tiro. Quando a cidade pequena, todo mundo chegou para ver aquilo, quem chega? Isso estava sendo gravado, porque as pessoas ficam ali curiosas, né? Hoje está todo mundo com celular. Olha, a pessoa está afogando, afogou. Você grava, não vai lá socorrer, não. Mas você tem a imagem, né? Tá ótimo. Tá bom. Então tá, né? Aí o que acontece? Estavam gravando e o senhor chega, quando ele olha, ele era o filho dele. O desespero desse senhor. Uma cidade muito simples. Então imagino que as pessoas também sejam muito simples. Ele ficava, que vergonha para minha família, desculpa, gente, desculpa. Ele pedia milhões de desculpas para todo mundo que estava ali em volta e falava, eu nunca te ensinei isso, por que você faz isso? Eu todo dia ajoelho a Deus e agradeço pelos filhos que eu tenho e você faz isso. Quer dizer, pensa, né, o peso daquilo para uma família. Né? Talvez as más inclinações tenham tido ali suas dificuldades. Mas, com toda certeza, esse senhor, que se tomava essas atitudes mesmo, rezava todos os dias pelo filho, tá? O peso dele vai ser diferente, porque ele tentou mostrar, ensinar, e não aprendeu. Então, é a mesma coisa. A gente tem que ali reforçar sempre, não pode desistir, mas existem essas más inclinações que acabam, né, nesse plano aqui, longe demais. Mas, então, o nosso papel enquanto autoridade, como que a gente está exercendo isso? Enquanto pai, enquanto alguém que educa. A gente precisa também ter essa noção. E aí a espiritualidade nos diz que essa árdua missão
ter autoridade, né, é uma árdua missão. Essa missão é uma árdua missão. É difícil, talvez seja mais difícil até do outro lado. Bom, a espiritualidade também nos fala que quem está do outro lado precisa, né, entender a sua posição, entender a posição. Se essa posição acarreta sofrimento, dificuldade, né, o meu papel como subordinado, eu estou tendo trabalhos difíceis, o meu trabalho é árduo, é duro, é desgastante, é mal remunerado. Então, isso tudo vai trazer sofrimento. Então, se essa posição lhe traz sofrimento, reconheça que você está ali por merecimento. Reconheça o seu merecimento, porque provavelmente você abusou em algum momento. Se você é forçado a suportar isso, se você se esforça e isso não consegue fazer com que você mude de galgo e posições, pode ter certeza que é porque você precisava passar por isso. E a espiritualidade ainda nos diz, se você é forçado a suportar esta posição, porque não consegue encontrar uma outra melhor, o Espiritismo vai fazer o quê? Te ensinar a resignar-se, porque você precisa experimentar o outro lado, constituindo prova de humildade e de adiantamento. Não é aceitar, não é acomodação, né? Lógico que todo mundo vai se esforçar para ser melhor de todos os aspectos, mas se é naquela posição que eu vou ficar mais tempo e os meus esforços não conseguem fazer com que eu mude, que eu faça aquilo da melhor maneira possível, que eu também exerça o meu papel da melhor maneira possível. Como? Me colocando no lugar do outro, imaginando como o chefe gostaria que um subordinado agisse. Ah, mas meu chefe é isso, é aquilo outro. Opa, eu vim aqui para julgar? Alguém me colocou aqui como juiz supremo? Né? Até os juízes têm instâncias superiores que vão sendo avaliadas. Por que eu que tenho que julgar? Então, vamos fazer as nossas funções e as nossas atividades. Viram aí que a balança de quem manda, de quem obedece, ela vai ali, caminhando junto, certo? Ok? Porque você tem que fazer bem a sua função em qualquer uma delas. Mas o peso que vai sendo colocado aqui para quem tem o poder de mandar é muito grande. Então, quanto mais ele faz com que esse daqui também seja bom, ele vai aliviando e aí ele vai se igualando. Então, tenha a sua autoridade e exerça a sua autoridade da melhor maneira possível. Qual é? Imaginando, será que essa minha atitude é uma atitude correta perante a lei dos homens e a lei de Deus? Eu enquanto patrão, eu enquanto pai, eu enquanto mãe, enquanto empregado? É só a gente pensar nisso. Temos as nossas missões, temos as nossas dificuldades. E como que a gente sabe? Como a gente sabe, não, mas um dos exercíciozinhos que podem nos ajudar a saber qual que é a nossa, digamos, a nossa principal missão aqui. Sabe qual? É aquele assim, qual que é o meu principal desafio aqui nessa reencarnação? Qual que é? Tudo aquilo que eu não gosto. Pode saber que tudo aquilo que eu não gosto é um desafio para o meu crescimento espiritual. Aquela pessoa ali... Tá ok, pode ser tudo isso, mas pode ter certeza que é um desafio. É aquela pessoa que precisa mais de você. Nossa, mas olha que trabalho chato que me deram, odeio, é isso. Essa é a sua missão, é ter essa responsabilidade, é fazer isso. Então, pode ter certeza, meus amigos, não é bom saber disso, mas tudo aquilo que eu não gosto é que eu tenho que me esforçar para fazer melhor. É um dos exercíciozinhos para a gente saber qual que é a nossa missão nesse mundo aqui, tá bom? Esse mundão de meu Deus. Então, a espiritualidade vai nos ensinando, né, em todos os aspectos. E esse capítulo é fundamental para que a gente possa entender essa necessidade de melhorar a todo mundo. Então, ele vai falar do perdão, ele vai falar de amar o inimigo, né? Como que eu vou exercer esse amor, qual amor é esse, né? E vai nos mostrando tudo isso, né? Principalmente ali, essa parte do Evangelho traz muito da citação de Mateus, e Mateus é um evangelista, eu digo assim, ele é muito próximo das realidades que a gente pode trazer hoje, né? O Evangelho de Mateus. Mateus não era um pobre passante
e que Jesus resgatou para ele, né? Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era super mal visto por todo mundo. Quem gostava de quem cobra imposto. Mas o dia que ele conseguiu entender o que Jesus falava, Mateus foi com ele, né? Então, assim, a gente vai entendendo que é possível abafar, né, os nossos vícios e fazer florescer as nossas virtudes quando a gente pensa em Deus e quando a gente lembra: será que aqui ele vai aprovar a minha atitude? Se nessa consciência a gente falar, não, acho que ele vai gostar assim, vai fundo, meu amigo. Manda ver que é aquilo que a gente tem que fazer. E para a gente encerrando, nosso querido Emmanuel, né, que sempre nos deixa mensagens belíssimas, nos diz assim, fala no Evangelho primeiro: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Emmanuel, então, completa: auxiliar, amparar, consolar, instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum, largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta aos canteiros adubados ou ao terreno que foi escolhido. Não menciona as temperaturas ou o clima. Não diz se o cultivador era proprietário, se ele era arrendatário, se o moço agia no impulso ou no amadurecimento da sua experiência, se tinha saúde ou se carregava o ônus da doença. Destaca somente que ele saiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o agricultor plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propuseram a enriquecê-lo. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas da fraqueza do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela planta da incompreensão, pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espelhá-las por semente de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair e semear. Portanto, independente do que a gente tenha, de onde a gente esteja, a gente pode semear o bem. E, principalmente, a gente semeia o bem quando as nossas atitudes são para o bem. E aí a gente espalha o bem se transforma em amor. Obrigado pela paciência de vocês, né? A gente não pode ficar muito ouvindo, mas quando a gente estiver presencial, eu vou querer ouvir vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Fique com Deus. Obrigada, Anderson. Nós aqui agradecemos a sua amorosidade conosco, as suas palavras tão inspiradoras e, principalmente, a sua disponibilidade de estar mais uma vez no grupo de assistência fraterna. Que Deus lhe abençoe, lhe cubra com muita saúde para que você possa retornar ao nosso convívio muitas e muitas vezes. E com essas palavras, eu passo também a nossa Ana Paula, para que possa realizar a nossa meditação da noite, Ana Paula Mando, nossa companheira, e logo após a Ana Paula, que a nossa presidente possa fazer o encerramento, pedindo a fluidificação das águas e as vibrações para as nossas listas de orações de encarnados, de desencarnados, enfermos, em qualquer situação. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, boa noite a todos. E eu faço um convite a todos que possam fechar os olhos, acalmar o coração, entrar em conexão com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os mentores da nossa casa, grupo de assistência fraterna,
eu faço um convite para que vocês reencontrem no interior de cada um, após essas reflexões da palestra de hoje, a nossa essência, o nosso Deus interior, a nossa conexão com o eu sou a centelha divina. Eu tenho em mim as melhores características, porque eu sou filho do Criador. E Ele nos permite, a cada instante, retornar ao caminho e à morada do Pai. Com essas reflexões que tivemos na noite de hoje, reconhecendo a nossa responsabilidade para conosco primeiro, para com os nossos familiares e os nossos filhos. A quem somos responsáveis? A quem pregamos? Que nós, nesse momento, possamos buscar no nosso coração, no nosso chakra cardíaco, as nossas melhores características, porque somos seres eternos e tivemos várias outras reencarnações. E sim, temos defeitos, mas tivemos muitas qualidades, as quais, a cada dia, estamos nos transformando. Estamos nessa noite, no nosso centro de amor e bondade, trabalho, acolhimento, carinho e amor, aprendermos um pouquinho mais e reacendermos essa luz interior. E com essa sensação de filhos que estamos retornando para a casa do Pai, nos sentimos acolhidos, acalentados, amados, renovados, alimentados deste amor incondicional do nosso Pai para conosco. Nos colocamos preparados para receber esse passe à distância. Sentimos neste instante uma brisa chegando, mesmo com esse tanto calor, a espiritualidade amiga vai trazendo uma energia que vai limpando o topo da nossa cabeça e percorre todo o nosso corpo, liberando os nossos pensamentos repetitivos, que nos transtornam às vezes, e que todos os problemas estão tão próximos de nós, porque tudo está em mim. Assim como eu sou espelho para o outro, antes que chegue a ele, tudo está aqui, no meu interior. E eu tenho agora a permissão do Criador e a minha permissão para ser libertado de todas as dores, todas as angústias, todas as doenças emocionais, físicas. Porque o nosso Pai, Ele limpa, cura e transforma. Vamos pedindo, então, a espiritualidade amiga que vai no nosso íntimo, naquele local que a gente está sentindo essa dor. Vamos deixando ser lavados pelo amor da espiritualidade para conosco. E vai limpando, saindo pelos nossos pés, e a nossa Mãe Terra vai recebendo todas essas energias para serem transmutadas. Senhor, Mestre amado Jesus, acreditamos sinceramente que o Senhor esteve aqui para nos ensinar a amar, e como uma lição que deixou para nós e que agora estamos aprendendo.
o alto amor, o autocuidado, para que possamos nos conhecer e nos transformar. Permita nesse instante, Mestre querido, que os nossos irmãos que estão em nossas casas agora possam limpar, higienizar todas essas energias e pensamentos, nossos e dos nossos familiares, que ficam impregnados e às vezes trazem doenças, pensamentos. Neste momento de tanta dor do nosso planeta, a cada dia estamos mais sensíveis, às vezes temerosos ou inseguros. Mas como ouvimos a tua palavra, e na certeza, quando temos uma ou mais, duas ou mais pessoas, ali o Senhor estaria. Hoje estamos aqui, entregando o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito para ser renovado. Graças te damos, Senhor, hoje e para todo sempre. Muito obrigada, Mestre, por tudo. E que assim seja. E vamos continuando com essa sensação de amorosidade em nossos corações. E vamos acompanhando a Marilda a pedir a fluidificação das águas e o auxílio aos nossos irmãos na nossa lista de oração. Que assim seja. Mestre amado, nós vos agradecemos as palavras tão meigas da Ana Paula, a oportunidade desse refazimento, dessa paz interior, essa limpeza que transcorreu em todos os nossos chakras, amenizando nossas emoções, nos trazendo mais perto da nossa essência. Gratidão. Nesse momento, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que transforme, que coloque nessa água cristalina que aí perto de cada um está, todo o bálsamo, todo o lenitivo, todo o remédio, todo o antídoto que cada um está precisando neste momento, seja para a cura física, emocional, espiritual, mental, como se fosse um abrir, um desenvolver para os nossos passos de amanhã. Que possamos ser essa água, que possa ser uma estrela guia para nos levar adiante. E neste momento pedimos também para a espiritualidade maior que conceda a cura, o bálsamo para todas aquelas pessoas acometidas de Covid, todas aquelas que passam por quaisquer problemas de saúde, para os desencarnados, para os entes familiares que sofrem pela ausência, pelas dores do restabelecimento de cada um. E juntos vamos rezar a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Pois vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada, Anderson. Obrigada a todos. Gratidão a todos que aqui compareceram. Que Deus possa envolvê-los e até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Boa noite a todos, gratidão a todos vocês. Tchau. Beijo.
Beijo, tchau.